Muito bem, como sempre, tentando ser breve e tentando ser útil. Vamos dizer assim, gostaria apenas de fazer referência ao ensino universitário a partir da minha experiência, né? Levando em conta, claro, muitos dos apontamentos e observações do professor Olavo de Carvalho a respeito do estado do ensino universitário aqui no Brasil, mas é claro que, vamos dizer assim, não posso estar julgando as universidades e as faculdades. O que eu posso é falar sobre aspectos negativos do ensino universitário a partir da minha experiência com ele. Eu cursei curso de letras português e inglês entre 2002 e 2006. Não vou dizer a universidade onde me formei. Eu acabei eu fui buscar o diploma 10 anos depois, né? Apenas por uma questão de praticidade, né? Quem sabe, né? Isso possa ser útil no futuro. Mas ali, assim, a questão da universidade, assim, no meu entender, e conforme o que eu posso estudar a respeito, é que a universidade é um lugar para, vamos dizer, o próprio nome já diz, é um universo, né? Você tem um universo maior, onde a pessoa está lá, né? Vamos dizer assim, ela presta um vestibular e passa a fazer parte de algum curso dentro de uma universidade, ele terá contato além do universo com o universo do seu próprio curso, mas com o universo de outros cursos, né? Ou seja, ele vai expandir a sua visão de mundo, né? Pelo menos no sentido acadêmico, vai expandir a sua visão de mundo intelectual e vai poder, vamos dizer assim, fazer despertar a sua legítima vocação lá dentro, né? E é claro que durante o meu curso de letras, né, o que eu fazia? Eu perguntava para os meus colegas, né, qual que era a pretensão deles. Olha, nós estávamos numa turma de uns 40 alunos. Não tinha um único, além de mim, que dissesse assim, que declarasse assim, com sinceridade ou que estivesse consciente de dizer algo do tipo: o meu interesse é seguir uma vocação de professor, eu quero ensinar pessoas, né? Eu quero ser responsável pela formação de pessoas, eu quero ser responsável por despertar mais inteligência nas pessoas, né? Por conduzir as pessoas, né, os alunos, para o caminho, né, do conhecimento, da ciência, né? Não tinha nenhum que dissesse isso. Quando eu comecei a cursar a faculdade, eu já comecei a trabalhar na biblioteca da universidade, da mesma universidade. E eu cuidei do setor de literatura, história, filosofia e psicologia, né, que é bem o meu ramo de interesse. E volta e meia encontrava algum colega, quando eu estava trabalhando, eu estava lá repondo os livros na estante, e às vezes encontrava algum colega e procurando por alguma obra do Machado de Assis, eu perguntava, que legal, né? E a pessoa dizia, bom, mas é que a professora pediu para a gente ler um determinado capítulo aqui do Machado de Assis, porque nós vamos ter uma exposição hoje, vamos ter que falar sobre o capítulo. E essa pessoa não estava encontrando, no caso eram Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tinha tempo ainda, né? A aula só seria à noite. E ela não estava encontrando. Aí eu falei para ela, olha, na Casa China estão vendendo muitas reproduções de obras literárias por R$1,99 e até que são reproduções de boa qualidade, né? Eles estão oferecendo isso, porque muitas das obras clássicas literárias aqui no Brasil são cobradas nos vestibulares, né? Então eu falei isso para ela, de repente, se você não está encontrando aqui, se já emprestaram todos, você pode encontrar na Casa China, pelo menos, né? Lá, 1,99 dela, não, mas eu prefiro achar um outro lugar para emprestar, porque assim eu não preciso gastar dinheiro comprando isso. E virou as costas e foi embora. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta, mas é isso aí que vai ser professor? Uma pessoa que está ali, no caso era uma colega minha, que eu conheço, vivia embalada, né? Vivia se empetecando, vivia querendo comer bem, beber bem, não é capaz de gastar R$1,99 num clássico da literatura brasileira, né? Quer dizer, então é óbvio que esta pessoa, assim como todas as outras, né, na turma da qual eu participava,
não estavam interessados. Não estavam interessados em ter livros, não estavam interessados em cultivar isso para si. Não havia uma motivação espontânea e independente do curso universitário para a busca do conhecimento, né? Para fazer uma vida intelectual, uma vida de leituras, onde você vai enriquecer o seu vocabulário, você vai enriquecer o seu conhecimento, você vai adquirir mais informações a respeito do mundo, sobre coisas que você ignorava, né? Porque, assim, por mais difíceis que alguns livros sejam, inclusive, né, a leitura de muitas literaturas clássicas no Brasil vão ter um vocabulário difícil e até o conteúdo, muitas vezes, é de difícil penetração. Você pega um Machado de Assis, um José de Alencar, né, um José Lins do Rego, um Graciliano Ramos, um Lima Barreto. Você vai levar um tempo para compreender, pegar todo o fio da meada de todo aquele problema social que eles estão expondo, que é um problema na sociedade brasileira e é um problema no interior do povo brasileiro, de cada, né, concidadão. O próprio Olavo de Carvalho fez uma palestra falando sobre a inconsistência dos personagens da literatura brasileira, né, e explicando que os escritores de literatura aqui no Brasil, eles estão antenados, né, eles estão captando o espírito do povo e expressando de maneira artística, literária, no papel, de maneira que aquilo fique claro, né, na leitura. Já que na vida prática as pessoas não prestam atenção nisso, pelo menos na leitura elas são capazes de inteligir uma situação que está sendo captada de maneira fina, que está sendo intuída de maneira precisa por grandes gênios da literatura, né? Então é claro que leva um tempo para a gente adquirir uma intimidade com toda essa bagagem cultural. Mas à medida que você vai adquirindo essa intimidade, vai pegando essa convivência com os textos, com os conteúdos dos textos, é claro que aquilo de certa forma vai trabalhando por si, dentro da sua mente, dentro do seu espírito, e você vai entendendo a coisa, vai ficando tudo mais claro para você, né? Você de certa forma vai se libertando de uma vidinha mais apegada muito aos prazeres, né, às necessidades, né? Às vezes uma vidinha de fofoca, enfim, né? Como é em geral a vida prática dos brasileiros, né? Que, né, normalmente o brasileiro está pensando em ganhar dinheiro sem trabalhar muito, em viver bem, em ficar coçando o saco, né? Viajar, curtir a vida, né? Ou seja, o brasileiro tende a se apegar demais à vida material, né? Ele tende a reduzir muito, vamos dizer, a capacidade do seu espírito de se expandir para coisas que transcendam a vida material. Não é questão de abandonar a vida material, mas é questão de ir além dela, né? E quando você faz uma vida de leituras, seriamente uma vida de leituras, você começa a perceber mais coisas, você começa a se tornar um pouco mais independente das necessidades e dos desejos. Não é no sentido de abandoná-los, mas no sentido de, né, perceber algo além disso, né? E além de se tornar mais inteligentes, mais capazes de agir na vida prática, mais capazes de saber julgar, né, quando precisa e quando não precisa não julgar, né? Enfim, estar mais atentos, mais conscientes, saber pensar duas vezes nas decisões, né? Saber, vamos dizer assim, fazer um exame de consciência, né, com mais frequência, saber julgar os seus atos, se olhar no espelho e perceber quem são, né? Porque a literatura também é uma espécie de espelho, um reflexo, né? Uma série de benefícios para o espírito, para a alma. E assim que essas coisas vão se sedimentando, se estabelecendo, aí sim vai também poder pensar numa carreira, em ganhar um bom dinheiro. Claro, isso faz parte, estamos no mundo, né? Mas se as pessoas, a maior parte das pessoas, pelo menos a partir daquilo que eu vi e a partir de testemunhos de outras pessoas e de grandes intelectuais, é óbvio que a gente vê que a maior parte dos universitários já não tem noção do que é a universidade no Brasil, né? O que seria
qual que é o papel fundamental das universidades, da faculdade, do que é o especializar-se, do que é a interdisciplinaridade, o porquê você aprender uma ciência, o porquê você aprender uma língua, né? O porquê de você se tornar um psicólogo, um matemático, né? Um pedagogo, né? Um professor, enfim, tudo isso são vocações e que as pessoas deveriam levar em conta que essas vocações, elas assumiriam, né, essas vocações, independentemente de ganhar dinheiro ou não, porque nem só de pão vive o homem, né? Então seria assim, esse é um papel fundamental na sociedade, onde a pessoa vai ajudar a melhorar pelo menos a sociedade que está ao redor da sua esfera de convivência, né? O professor Olavo de Carvalho já falou uma vez numa entrevista na Rede Vida que eu não tenho solução para a educação do Brasil, eu tenho solução para a educação dos meus alunos, mas formando pequenos círculos, células de ensino, onde mais pessoas são cada vez mais inseridas na cultura, na alta cultura, né? Na busca real do conhecimento, no interesse por aprender algo na vida, o interesse por aprender algo e não por mudar de padrão de vida, em primeiro lugar, né? Então, se mais grupos se formassem assim, aos poucos você ia melhorando, em primeiro lugar, o espírito das pessoas, tornando as pessoas mais inteligentes, mais capazes de tomar decisões, mais capazes de pensar duas vezes, né? De conhecer-se melhor a si mesmo e, por conseguinte, saber, né, os seus limites, a sua medida, né? Serem capazes de julgar os seus erros, as suas maldades, porque o brasileiro realmente, conforme o próprio Lima Barreto, um dos grandes gênios da literatura brasileira, o povo brasileiro tem muito de malandro, tem muita malandragem, então não adianta só culpar quem está sendo processado hoje na Lava Jato, porque muita gente, né, que está apoiando a Lava Jato, por exemplo, né, no lugar desses mesmos políticos que hoje estão presos, estão sendo julgados, talvez fizessem até pior, né? O Hitler não chegou ao poder porque simplesmente ele chegou lá na Alemanha e falou: eu vou mandar nessa jossa. Não. Ele jogou um discursinho e as pessoas acreditaram e deram poder a ele, né? As pessoas caíram, né, no feitiço. Aqui no Brasil não é diferente. Então, é bem provável que as pessoas, que muita gente que hoje está se ferozmente atacando aí, o grupo de políticos que está justamente sendo julgado, né, e que deve ser punido, muitas dessas pessoas, no lugar desses políticos, também não fariam melhor, porque é o próprio povo interagindo com isso. É como a questão da relação dos apóstolos com Jesus Cristo. No momento que Jesus Cristo foi preso, a maior parte fugiu, né? E eu já vi muita gente criticando a atitude dos apóstolos, mas daí eu perguntei para algumas dessas pessoas: e se fosse você lá, você teria agido melhor? Eu não sei, eu digo, eu não sei. Eu não sei se eu teria capacidade de entender ou de arcar com aquela responsabilidade. E mesmo assim Jesus perdoou todo mundo, né? Ou seja, é sempre o transcendente, ele faz parte do ser humano. E você não pode deixá-lo de lado simplesmente porque você quer fazer daquilo que, né, da busca do conhecimento, que é uma coisa própria para o desenvolvimento da inteligência, do espírito e para a transcendência da alma, um meio apenas de adquirir uma vida boa, uma vida abastada, né, uma carreira, né, sem preocupações além da vida material. Era mais ou menos isso.